Revelado. Meu filho vendeu tudo por um sonho em Paris, mas a surpresa que preparei foi incrível. Manuel, um homem simples de 50 anos, olhava pela janela da pequena casa onde morava com sua família. A luz do sol filtrava-se nas folhas verdes da roça ao lado, mas sua mente divagava. Seu coração batia forte, uma mistura de orgulho e preocupação. Lucas, seu único filho de 20 anos, havia tomado uma decisão que o deixava angustiado. Motivo? A venda de tudo que tinham. A bicicleta velha, os móveis adquiridos ao longo de décadas, até mesmo a pequena televisão que trazia alguns momentos de diversão. Para Manuel, aquilo era um sacrifício incompreensível. Para Lucas, era um passo em direção ao sonho de seus sonhos, Paris. Nos últimos anos, Manuel alimentou esse desejo em seu filho com histórias. Contava-lhe sobre as luzes cintilantes, as ruelas charmosas e a liberdade de viver em um lugar onde os sonhos são possíveis. Porém, à medida que Lucas ia desfazendo de suas economias e bens, a realidade na mente de Manuel se tornava nublada. O que seria da família? E se o filho não conseguir realizar suas aspirações? O peso da responsabilidade e da expectativa parecia apertar seu peito, como se tivesse um punho apertado em volta de seu coração. No entanto, o dia da partida se aproximava e a cidade, que sempre foi um lugar marcado pelo conservadorismo e ceticismo, olhava para Lucas com um misto de admiração e desconfiança. Manuel sentia as visões questionadoras dos vizinhos como facadas em sua alma. Por que ele não fica aqui e ajuda na roça? Por que não é como nós? Pensava. A lâmpada da ideia surgiu em seu coração aflito. Manuel decidiu que precisava fazer algo. Em uma manhã bem cedo, enquanto o orvalho ainda enfeitava as folhas e o barulho dos pássaros ecoava suavemente, ele começou a reunir cartas antigas e fotos da família. Eram recordações saborosas que traziam sorrisos e lágrimas. Preparamos uma caixa especial, como se guardasse uma parte de sua própria alma. Ele queria que Lucas soubesse que, mesmo longe, a família estava ali, que os laços que formaram nunca se romperiam. O dia fatídico chegou. No aeroporto, a agitação dos viajantes tornava o coração de Manuel ainda mais acelerado. A despedida estava a poucos momentos de acontecer, e nesse instante ele percebeu que o rosto do filho brilhava. Uma energia contagiante de aventura percorria o ar. Para Lucas, estar em Paris era a concretização de um sonho. Mas, ao mesmo tempo, Manuel se sentia pequeno e perdido no meio da multidão. Queria gritar, puxar Lucas de volta, mas sabia que precisava respeitar essa vontade do filho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A emoção subiu como um balão prestes a estourar. Com a caixa em mãos, Manuel segurou o filho pelo braço e disse: Lucas, antes de você ir, preciso te mostrar algo. Seu olhar profundo falava mais do que 1000 palavras. Ele queria transmitir que, para ele, o verdadeiro sonho não se encontrava nas ruas parisienses, mas nas lembranças construídas juntos, nesta pequena cidade. O silêncio se instalou entre eles, preenchendo o espaço com um peso imenso e, ao mesmo tempo, mágico. O que Lucas responderia? Será que essa surpresa poderia mudar o rumo de seu sonho? Lucas olhou nos olhos de seu pai, a expressão entre a expectativa e a confusão. Ele tinha sonhado com aquele momento por tanto tempo, mas agora a realidade parecia mais pesada do que qualquer sonho. O peso da caixa nas mãos do pai o fez hesitar. Era como se aquela pequena embalagem contivesse não apenas fotos e cartas, mas a essência de toda a sua infância. Pai, o que é isso? Perguntou Lucas, a voz tremendo levemente. As palavras saíram de sua boca como uma pergunta e um pedido de explicação.
Ele percebeu que Manuel estava nervoso. Cada segundo parecia uma eternidade. É algo que eu guardei, algo que você merece ver antes de ir. A mão de Manuel tremia ao estender a caixa. Ele queria que Lucas compreendesse que, mesmo com a distância, o amor e as memórias sempre estariam ali. Justamente quando o mundo parecia tão grande e assombroso, a conexão entre eles poderia ser um conforto, uma âncora em mares revoltos. Lucas hesitou. Finalmente, olhando para a caixa, sua curiosidade venceu a dúvida. Com um gesto lento, ele a abriu. As cartas começaram a escorregar, revelando escritos que pareciam dançar entre eles com o vento. Algumas fotos mostravam momentos que Lucas havia quase esquecido. O primeiro dia de escola, aniversários, férias na roça, sorrisos largos e abraços apertados. Cada imagem era uma lembrança de amor, segurança e de quem ele realmente era. Os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Pai, você guardou tudo isso? Eu não sabia que você sentia assim. A voz dele choramingou entre a alegria e a dor de perceber que aqueles simples registros de vida continham um amor profundo que transcendeu qualquer sonho de grandeza. Eu sempre estarei com você, filho. Mesmo a 1000 quilômetros de distância, estaremos ligados. Você é parte de cada um desses momentos. Manuel sentiu o peso de suas palavras. A ansiedade que o acompanhava há dias começou a se dissipar, dando lugar a uma leveza onde antes havia preocupação. O silêncio que antecedeu a partida agora parecia repleto de novas possibilidades. Lucas levantou o queixo, seus olhos fixos no pai. Vou levar isso comigo. Esses momentos são o que realmente importam. Em Paris, vou lembrar de onde venho e quem eu sou. A determinação em sua voz era palpável. Manuel sorriu, uma mistura de orgulho e alívio. Ele sabia que havia feito um gesto que, quem sabe, poderia ajudar Lucas a retomar os seus pés no chão quando a realidade parisiense fosse dura. Mas ainda havia um emaranhado de preocupações em seu coração. E se a pressão do sonho o levasse a se perder? O mundo fora do lar poderia ser bem mais desafiador do que as ruelas que ele imaginou. Posso te fazer uma pergunta, Lucas? O que você realmente espera encontrar lá? As palavras de Manuel saíram numa fração de segundo, carregadas de ansiedade e esperança. Lucas hesitou. O sonho era tão palpável, mas ao olhar para a caixa que segurava, percebeu que tinha uma nova perspectiva. Eu quero ser livre, pai. Quero explorar o mundo e ser quem eu realmente sou. Mas, com essas lembranças, eu não vou esquecer de volta onde eu pertenço. Manuel sentiu um misto de esperança e receio. Ele estava prestes a perder seu único filho para o desconhecido, mas, ao mesmo tempo, admirava a coragem de Lucas em buscar a vida que desejava. Antes que a emoção tomasse conta novamente, ele se lembrou de uma coisa. Mas e se as coisas não forem como você espera? E se você precisar de mim ou de casa? A pergunta flutuou no ar, cheia de inquietação. O olhar de Lucas se firmou e um sorriso aliviado se desenhou em seus lábios. Vou me lembrar do que é realmente importante e, quem sabe, talvez eu traga algo de volta que nem você consegue imaginar. Nesse momento, o aviso da chamada para o embarque ecoou pelo aeroporto, interrompendo a conversa. O coração de Manuel disparou. Era a hora do adeus, mas algo dentro dele se recusava a aceitar essa despedida como um final definitivo. Será que Lucas voltaria mudado? Qual seria o peso desse sonho no coração de um jovem que já havia deixado metade de si em sua terra natal? Enquanto Lucas dava os últimos passos em direção ao portão, Manuel percebeu que uma nova jornada se desenhava, não apenas para o filho, mas para eles dois. E embora o futuro fosse incerto, a esperança de um reencontro brilhava como as luzes de Paris. O que mais estava reservado para eles nessa nova caminhada? A luz do aeroporto piscava enquanto Lucas se afastava. Cada passo parecia pesar em seu coração. Ele olhou para trás buscando o pai e encontrou Manuel com o semblante apenas parcialmente tranquilo, como se um furacão estivesse prestes a chegar. Lucas não queria olhar e ver mais uma vez a angústia nos olhos de seu pai, mas não pôde evitar.
Aqueles instantes, esse espaço em que eles eram um novo mundo que pulsava com incertezas. Quando a chamada para embarque ecoou novamente, ele sentiu que precisava correr. O tempo não esperava. Mas antes que pudesse se perder entre as pessoas, Lucas se virou mais uma vez. Pai, eu vou fazer valer a pena, prometo. As palavras soaram mais como um mantra do que como uma garantia. Manuel acenou, sorrindo levemente, ainda assim lutando com um nó na garganta. Aquela era uma despedida com um eco de esperança, mas também carregava um peso que os dois sabiam que era impossível escapatória. O avião zuniu no céu. Lucas observava como o Brasil se afastava abaixo. Minutos depois, estava entre um mar de rostos desconhecidos e sons de uma língua que mal compreendia. O coração pulsava cada vez mais rápido. Ele fechou os olhos por um momento, permitindo que o cheiro do café e das comidas exóticas o envolvesse. Era tudo tão novo, tão vibrante, mas também tão assustador. Ao desembarcar, a cena parisiense se desdobrava como um filme. O frio cortante e a brisa suave misturavam-se, uma sensação que provocava arrepios e euforia. Lucas respirou fundo, cada célula do seu corpo vibrando de expectativa. Mas não havia tempo a perder. Ele tinha que encontrar um lugar para ficar. As ruas eram um labirinto e suas coisas estavam pesadas na mochila. Ele parou em uma praça onde os bancos de pedra contavam histórias de gerações passadas. Frustrado e cansado, Lucas decidiu que precisava de uma pausa. Sentou-se, observando os parisienses passarem apressados, como se estivessem correndo em direção a seus próprios sonhos. Ao olhar a caixa que carregava consigo, uma onda de coragem o envolveu. Ele a abriu e retirou uma das cartas. As palavras do pai começaram a dançar na sua cabeça, trazendo à tona imagens da infância e do amor incondicional. O que você realmente espera encontrar aqui? A pergunta de Manuel ainda ecoava em sua mente. A busca por liberdade parecia tão clara, mas o que era liberdade, afinal? Alguns minutos depois, enquanto Lucas contemplava a paisagem em sua volta, sentiu um puxão no braço. Uma jovem, com cabelos desgrenhados e olhos brilhantes, o olhou intrigada. — Você é novo por aqui, não é? Lucas hesitou, mas a empatia no olhar dela era acolhedora. — É, estou tentando me encontrar, ou descobrir o que significa estar aqui. O sorriso dela foi quase instantâneo. Você não vai encontrar só a cidade. Às vezes, é a gente mesmo que precisa ser desbravado. Venha, o que você procura? Posso te ajudar. Convidado a segui-la, Lucas sentiu que talvez aquela inesperada conexão era o que ele precisava. Seria esta a chave para abrir as portas que ele tanto desejava. Enquanto os dois se afastavam da praça, uma sensação de trepidante expectativa começou a se acumular dentro dele. E se essa era a primeira etapa de uma jornada que não envolvia apenas a busca por sonhos, mas pela própria identidade? Entre ruelas que se conectavam, a liberdade agora parecia mais palpável, mas ao mesmo tempo uma sombra de quem ele havia deixado para trás, lembrando-o do que realmente importava. Enquanto caminhavam, Lucas não pôde evitar uma nova questão que brotava. E se, nesses desafios, eu não for o que espero? E se todo esse sonho se tornar maior do que eu posso suportar? A jovem olhou para ele, seus olhos penetrantes o avaliando. Às vezes, Lucas, é no desconhecido que encontramos quem realmente somos. O caminho à frente seguia ensolarado, mas com nuvens escuras pairando por sobre suas esperanças. Determinado a que aquele dia acontecesse, ele se perguntou, um misto de apreensão e empolgação brotando dentro dele: o que de fato eu vou descobrir a cada novo passo? Lucas seguiu a jovem, cujo nome se revelou ser Amélie, com um misto de curiosidade e uma pontada de desconfiança.
As ruas de Paris eram um espetáculo à parte, mas a cada passo ele sentia que uma parte de si permanecia ancorada na despedida com Manuel. O céu azul contrastava com os prédios cinzentos que cercavam os pequenos cafés, mas a sua mente se perdia nas memórias do que deixara para trás. "Por onde você quer começar?" Amélie perguntou, enquanto atravessavam uma ponte que parecia ter saído de um conto de fadas. Pontilhada por flores e habitantes locais que trocavam sorrisos, a cena a seu redor era mágica. Mas Lucas sentia como se uma barreira invisível o separasse da felicidade daquela cidade. "Talvez por um lugar onde eu possa encontrar algo realmente meu", Lucas respondeu hesitante. Ele não sabia ao certo o que estava procurando. Um sorriso, um sonho, um propósito? O peso da mochila parecia refletir o peso de suas perguntas. "Então, vamos para o Marais. É um bairro cheio de vida. Aqui você pode perder-se e se encontrar ao mesmo tempo." Quando Amélie sorriu, Lucas não pôde deixar de sentir que havia algo especial naquele momento, uma centelha de esperança. Ao mesmo tempo, a inquietação dentro dele crescia. Ele estava longe de casa, e o eco constante da pergunta de Manuel era inescapável, ressoando em seu coração. Caminhar pelo Marais era como entrar em uma nova dimensão. O cheiro de padarias frescas se misturava ao aroma do café vindo dos pequenos bistrôs. Lucas observou como as pessoas estavam envolvidas em suas vidas, rindo, conversando, flertando. Uma energia contagiante. Mas ele ainda se sentia um intruso em meio àquela alegria. Tentava absorver tudo, mas a inquietação não o deixava em paz. "Você está bem?" Amélie perguntou, notando sua expressão distante. "Se precisar de um tempo, tudo bem. Esse lugar pode ser avassalador." "É só... há tanta coisa acontecendo. Meu pai, ele ficou preocupado quando eu me fui." Lucas sentiu seu coração acelerando ao falar sobre Manuel. A conexão com o pai parecia ser um fio invisível que o puxava de volta, tornando difícil se soltar completamente. Amélie parou e olhou diretamente em seus olhos. "A vida é como uma dança, Lucas. Às vezes você precisa de confiança para dar o próximo passo. Pode parecer assustador, mas tente pensar que essa experiência é uma maneira de honrar a coragem do seu pai. Ele te apoiou, não é mesmo?" Aquilo o tocou profundamente. Nunca tinha visto seu pai daquela forma. Manuel sempre foi um símbolo de segurança, e agora, ao lembrar-se das palavras de encorajamento, Lucas percebeu que essa jornada não era só sobre ele, era também sobre todo o amor e sacrifício que o trouxe até aqui. Eles continuaram a andar e logo chegaram a uma pequena galeria de arte. Com um impulso repentino, Lucas decidiu entrar. As paredes eram adornadas com pinturas vibrantes que pareciam narrar histórias não contadas. A beleza da arte despertou algo novo dentro dele. Era um local onde cada pincelada refletia a liberdade que ele buscava. Enquanto se perdia nas cores e formas, Lucas percebeu. Sua busca não era apenas por liberdade, mas por expressão, por uma identidade própria. E quem sabe, um dia contaria sua história em uma tela. "Você gostou?" Amélie perguntou ao vê-lo absorto. "Sim, é aqui que quero estar. Aqui eu sinto que posso começar a me entender." A afirmação saiu de sua boca como uma revelação. Porém, a cada momento de clareza, uma nova dúvida surgia. O que aconteceria quando ele voltasse para casa? Seria capaz de se reconectar com Manuel de uma forma que ambos entendessem esse novo eu? Enquanto esses pensamentos borbulhavam, uma jovem artista se aproximou dele. "Você gostaria de tentar pintar algo?" Às vezes, a melhor forma de descobrir quem somos é através do que criamos. Lucas olhou para Amélie, que lhe trouxe um olhar encorajador, mas o coração batia forte, um misto de ansiedade e expectativa. Afinal, ele estava prestes a dar um passo mais profundo em sua jornada. Ele se perguntou, estaria realmente pronto para se abrir a essa nova forma de expressão? E o que isso significaria para a relação com seu pai e para sua própria identidade? O que Lucas realmente queria expressar? O que seria revelado em sua tela? Lucas hesitou, o coração pulsando em busca de uma resposta que parecia se esconder nas cores da galeria.
A ideia de expressar seu mundo interior em uma tela era aterradora e empolgante ao mesmo tempo. Ele nunca havia se considerado um artista, mas, naquele momento, sentiu como se algo estivesse germinando dentro dele, clamando por liberdade. Tem certeza? Amélie perguntou, praticamente por um fio de voz. Ela parecia tão curiosa quanto ele. Lucas não pôde evitar um sorriso nervoso. Olhou para a artista que aguardava sua resposta, ansiosa para ver o que ele criaria. Era um momento simples, mas carregado de potencial. Sim, eu quero tentar. A frase escapou de seus lábios com mais convicção do que ele esperava. Ótimo, venha, vamos escolher as tintas. A artista gesticulou com entusiasmo, levando Lucas até uma mesa repleta de tubos de tinta de todas as cores imagináveis. Enquanto Amélie ajudava a organizar os materiais, Lucas observava as pessoas na galeria. Algumas riam, outras admiravam as obras e outras simplesmente se deixavam levar pelo momento. Sua atenção voltou para a tela em branco diante dele. Era como um espelho aguardando ser preenchido com suas emoções mais profundas. O que ele queria pintar? A saudade de casa? O amor por seu pai? A descoberta de si mesmo em Paris? Ele pegou um pincel com dedos trêmulos. A primeira pincelada parecia hesitante, mas, à medida que sua confusão se dissipava, uma onda de inspiração tomou conta dele. As cores vibrantes começaram a fluir, como se estivessem dançando nas suas emoções. Uma mistura de castanho e azul em uma das laterais representava sua conexão com seu passado, enquanto toques de amarelo e verde se espalhavam para evocar a esperança que sentia no presente. Isso está incrível, Lucas! Amélie exclamou, seus olhos brilhando de admiração. Você está se soltando! Ele parou por um instante, admirando a própria produção. Aquela tela, antes vazia, agora estava cheia de manchas, gestos e sentimentos. Algo começou a se libertar dentro dele, como se cada pincelada o estivesse conectando mais e mais ao seu novo eu. Os traços tornavam-se mais seguros, mais fluidos, e suas preocupações pareciam ganhar vida nas formas que preenchiam a tela. Era catártico, quase como uma conversa silenciosa com sua própria alma. No entanto, o momento de euforia foi interrompido por uma sensação de nostalgia. O pensamento de Manuel voltou a assombrá-lo. Como poderia aquele quadro representar sua complicada relação com o pai? Ele queria que Manuel visse não só a arte, mas a transformação que estava acontecendo dentro dele. Você está se expressando de verdade, Amélie comentou, quebrando seu fluxo de pensamentos. O que mais você quer que essa pintura diga? A pergunta perfurou o coração de Lucas. Ele nunca pensou que a arte pudesse ser uma forma de diálogo, uma ponte entre sua nova vida e a que deixou para trás. Lentamente, as ideias começaram a se organizar em sua mente. Queria que sua pintura refletisse a transformação, os desafios e a coragem que Miguel representava. Mas o que seria necessário para traduzir isso em cor e forma? Quando Lucas finalmente soltou o pincel, sentiu que uma parte de si havia sido liberada. As cores pareciam dançar sob sua luz. Ele deu um passo para trás, olhando para sua obra, enquanto um misto de medo e felicidade tomava conta dele. Isso é mais do que eu esperava, ele disse, quase em um sussurro. Ele estava mais perto de quem queria se tornar, mas a dúvida ainda pairava no ar. O que Manuel diria se pudesse ver isso? E mais importante, o que ele mesmo diria sobre o novo Lucas? Enquanto a luz da galeria iluminava a tela recém-pintada, uma nova presença surgiu atrás dele. Era a jovem artista que havia convidado Lucas a criar. Com um sorriso tímido, ela disse, essa é apenas a primeira de muitas histórias, não é? Antes que pudesse responder, Lucas olhou para Amélie, buscando encorajamento em seu rosto. Uma nova pergunta surgiu em sua mente, carregada de expectativa e ansiedade. Até onde ele poderia ir com essa nova forma de expressão? Com um coração acelerado, ele se preparou para perguntar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Afinal, seria isso que realmente queria? Um novo caminho? Ou a busca por quem ele era de fato? A tela à sua frente parecia pulsar, coberta de cores vibrantes e significados ocultos.
Lucas ainda se perdia em suas próprias emoções, refletindo sobre tudo o que havia deixado para trás e tudo o que poderia se tornar. Ele olhou para Amélie, buscando não apenas apoio, mas também uma resposta àquela pergunta que ecoava em sua mente. Essa é apenas a primeira de muitas histórias, não é? A frase de Amélie ecoou e Lucas ponderou. Assim que pensou na palavra histórias, as memórias de infância invadiram sua mente. As tardes passadas com o pai, as conversas sobre arte, os sorrisos que ele gostaria de reviver. Ele queria que Manuel visse sua transformação, não apenas pela pintura, mas pela vida que estava vivendo agora, longe de casa. Incrível, disse ele, quase para si mesmo. Só que eu não sei se posso. O medo era palpável. Como ele poderia se arriscar, abrir seu coração para o mundo e, mais importante, para quem sempre foi? Amélie inclinou a cabeça, observando-o com um olhar compreensivo. Claro que você pode. A arte é o reflexo do que está dentro de nós. E por mais que pareça assustador, é este processo que nos faz integrar nossas histórias ao presente. As palavras dela o tocaram de forma profunda. Ele estava ali, em Paris, em meio a uma nova vida, e, enquanto o pincel ainda gotejava tinta em suas mãos, algo começou a se unir. Talvez essa pintura seja o que eu precisava. Quero que ela transmita tudo o que sinto sobre minha vida agora e sobre meu pai. Com uma nova determinação, Lucas pegou o pincel mais uma vez. Não era só uma tela em branco, era um mapa de seu coração. Ele começou a adicionar novas camadas de cor, misturando tons que evocavam emoções, tristeza, saudade, esperança. Cada pincelada carregava consigo um pedaço das memórias que construíram quem ele era, enquanto a outra metade ansiava por um novo começo. Amélie assistia, silêncio envolvente. As pessoas ao seu redor pareciam invisíveis agora, e tudo o que Lucas queria era libertar a sua verdade. Ele se lembrou de um conto que seu pai lhe contara sobre a importância de ser fiel a si mesmo. A coragem não é a ausência de medo, dizia Manuel, é a determinação de seguir em frente apesar dele. E aquele era o momento em que poderia finalmente começar a se desapegar do que o prendia. Após mais algumas pinceladas, uma forma começou a surgir da tela. Era um coração, cercado por elementos que representavam os dois mundos que habitavam dentro dele, um lado refletindo a infância e as raízes, o outro sugerindo liberdade e descoberta. Lucas se sentia como o próprio artista que havia provocado aquela transformação, e a energia que fluía de suas mãos era avassaladora. No entanto, à medida que se afastava para admirar seu trabalho, a porta da galeria se abriu. O ruído da multidão, risonha e vibrante, pareceu invadir o espaço pessoal que ele havia construído em torno de sua arte. Ele se virou para ver quem tinha entrado. Seus olhos se arregalaram quando viu uma figura familiar se aproximando, um amigo de longa data, que o conhecia tão bem, mas que parecia distante naquele novo cenário. Lucas, eu soube que você estava aqui, o amigo exclamou, e as palavras levavam não apenas surpresa, mas também a antecipação de reencontrar parte de sua história que ele achava ter deixado para trás. O que ele diria agora? Como reagiria a seu novo eu? O coração de Lucas acelerou novamente. Estava prestes a responder quando uma outra voz se fez ouvir, uma voz que parecia emergir das sombras de suas lembranças. Ele se virou depressa, o tempo parecia suspenso, enquanto uma onda de emoções o inundava. Eu estou aqui também, Lucas. E essa frase o atingiu como um raio. Era o último laço com seu passado voltando para o presente, como se o destino estivesse finalmente chamando-o para enfrentar o que mais temia. Como ele lidaria com isso? O tempo parou e cada respiração soava como um eco distante na cabeça de Lucas. Ele não conseguia acreditar no que seus olhos estavam presenciando. Aquela voz, que antes parecia perdida nas brumas do passado, agora se materializava diante dele. Era Clara, sua ex-namorada, a mulher que ele pensou ter deixado para trás quando decidiu mudar sua vida. Clara, ele sussurrou, o nome escapando de seus lábios como um segredo antigo. O que ela estava fazendo ali? Mais importante ainda,
como ela o encontrou. A confusão misturou-se a uma onda intensa de sentimentos que ele não sabia que ainda carregava. Saudade, culpa, amor. Ela sorriu, mas o brilho de alegria em seus olhos era ofuscado por uma sombra de tristeza. Eu não podia acreditar quando soube que você estava em Paris. Eu precisava vir. Lucas sentiu seu coração apertar. A mistura de emoções era avassaladora. Era como se todas as lembranças da vida que ele havia reconstruído agora estivessem se entrelaçando com aquele passado que insistia em não deixar sua mente em paz. Ele se lembrava do riso de Clara, dos planos que faziam juntos, dos momentos em que acreditavam que o futuro era exatamente como sonhavam. Mas a vida decidiu contar outras histórias, não é? Ele a abandonou para buscar algo novo. Agora, ali estava ela, na porta da galeria, e a tela ao fundo era um retrato não apenas de suas emoções, mas também do que ele havia deixado para trás. Lucas, eu ouvi sobre sua pintura. Fiquei impressionada. Você sempre teve esse talento. Eu só queria ver como você estava, disse ela, dando um passo à frente. Eu estou bem, ele disse, mas a mentira soava fraca. Havia tanto que ele queria dividir, tanto que ele queria explicá-la e, ao mesmo tempo, tão pouco. A figura de Clara, com seu cheiro familiar e olhar sincero, fazia seu mundo tremer, desafiando as certezas que ele acreditava ter estabelecido em Paris. Eu não sabia que você estava se reinventando. Depois de tudo, eu ainda me preocupo com você, ela arriscou. E Lucas conseguiu ver a vulnerabilidade em seus olhos. Poderia ele abrir seu coração agora? Poderia ele soltar o peso daquela história e compartilhar seu crescimento, sua luta, seus medos? Ele olhou para Amélie, que discretamente se afastou, como se respeitasse aquele momento íntimo. Olha, eu sinto sua falta, ele confessou, sentindo cada palavra pesada como uma âncora. Eu deixei muita coisa para trás e você foi uma delas. O silêncio se instalou entre eles. Clara baixou os olhos, absorvendo suas palavras. Era um momento quebradiço, um fio delicado que ligava dois mundos que pareciam distantes, mas que agora se encontravam novamente. E agora? Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Seu olhar era de expectativa, como se quisesse entender se havia uma chance de recuperar o que haviam perdido. Eu não sei, ele respondeu honestamente, o coração disparado. Estou aprendendo a me redescobrir e a transformar dor em arte, mas não sei se isso inclui você. A angústia que se formou entre eles parecia palpável, como a tinta ainda fresca em sua tela. Lucas precisava agir, mas cada ação parecia carregar um oceano de dúvida. Por favor, Lucas, Clara pediu, seus olhos brilhando de emoção. Deixe-me entrar, mostre-me a sua arte, sua nova vida. Eu quero entender você, quero saber quem você se tornou. E nesse momento, Lucas percebeu que a história que ele havia começado a contar na tela poderia ser o mesmo caminho que ele trilharia com Clara. Mas estava pronto para isso? Aquelas palavras ecoavam em sua mente. A coragem não é a ausência de medo, mas a determinação de seguir em frente apesar dele. Enquanto seu coração pulsava com a incerteza, uma nova figura surgiu na galeria. Um homem com a aparência de um crítico de arte que, em meio à conversa, não poderia ser ignorado. Ele se aproximou de Lucas e Clara, trazendo uma nova camada àquele momento já tão carregado de emoções. Essa pintura é simplesmente intrigante. Posso chamar a atenção de alguns investidores? E neste instante, a história de Lucas estava prestes a mudar novamente. O futuro, tingido de novas possibilidades, parecia ao mesmo tempo promissor e assustador. Ele olhou para Clara e depois para a tela. A vida não era apenas feita de despedidas, mas também de reencontros e escolhas. Qual seria a próxima decisão? O homem, vestido com uma gravata chamativa e um olhar curioso, parecia ter trazido um vento de mudança. Lucas não podia ignorar a energia que aquele encontro sugere. Era como se sua batalha interna se tornasse ainda mais complexa com a aparição daquele crítico, alguém que poderia abrir portas que ele nem sabia que existiam. Quem é você? Lucas questionou, por mais que estivesse tentando manter um ar de descontração. Não queria que Clara sentisse que ele não estava interessado, mas por dentro ele estava em chamas. Sou o Roberto,
crítico de arte e sempre à procura de novas vozes no cenário contemporâneo. E essa sua pintura, ela fala comigo, ele disse, olhando para a tela com uma intensidade que Lucas nunca tinha visto antes. Os olhos de Clara mudaram. Havia um misto de esperança e ansiedade. O que aquela situação significava para eles? Se Lucas aceitasse a proposta do crítico, isso poderia mudar sua carreira, mas e o que aconteceria com Clara? Poderiam retomar o que tinham, mesmo com uma nova vida a se construir ao redor deles? Obrigada por suas palavras, Lucas respondeu, tentando soar calmo. Não estou certo se... Lucas, você não pode deixar essa oportunidade escapar, Clara o interrompeu empolgada. Ele olhou para ela, percebia os sonhos dela se acenderem novamente. Era claro que Clara também havia sido afetada pela força daquela proposta. É complicado, ele disse, forçando-se a pensar. Estar aqui, agora, vendo você, é diferente do que eu imaginei. Estou em um momento de transição. Transições podem ser maravilhosas, Roberto interveio, sempre com um entusiasmo fora do comum. Olha ao seu redor, há pessoas aqui que podem mudar sua vida. Alguns só precisam de um empurrãozinho. Lembre-se de que a arte é sobre risco. Nada de diferente nas palavras dele, mas a forma como elas soaram na mente de Lucas mudou tudo. O crítico apontou para a tela, onde as pinceladas ainda pareciam meias duvidosas, mas ao mesmo tempo cheias de história. Ele viu um futuro ali, mas também viu o peso do passado que, de repente, voltou a pesar. Do lado de Clara, ele percebeu que ela o observava com uma esperança genuína, um desejo de reconexão, uma estratégia silenciosa de aquele coração que nunca se apagou. Mas e se ele não fosse capaz de equilibrar essa nova vida e o que sentia por ela? Querendo ou não, o passado não parecia ter se apagado, e os sentimentos que dominaram seus dias na juventude ainda pulsavam como corações agitados. Lucas, Clara disse, com uma voz quase firme, você precisa decidir o que realmente quer. Essa é a sua chance de mostrar ao mundo quem você é. Não deixe que o medo te impeça de viver. A sinceridade no olhar dela lembrava-o da razão pela qual se apaixonara tantas vezes. Mas também havia um peso no ar, um eco da incerteza. O que ele faria? A decisão estava em suas mãos. Eu preciso pensar, ele respondeu, sentindo os olhos de ambos sobre ele. Roberto inclinou a cabeça, satisfeito, enquanto Clara mordeu os lábios, como se quisesse dizer algo, mas as palavras pareciam dançar na língua. O silêncio foi rompido, e Lucas percebeu que cada segundo a mais apenas intensificava o dilema que pesava sobre seus ombros. Vou deixar vocês dois conversando, disse Roberto, afastando-se, enquanto a conversa do crítico ecoava longe. Mas lembrem-se, oportunidades podem não voltar. Lucas e Clara ficaram ali, sozinhos novamente, cercados pela arte que falava de saudade, amor e transformação. O que significava a chance que aparecia agora em sua vida? Estava preparado para não apenas enfrentar o novo, mas também para mirar o passado? E se não der certo? Ele questionou, a insegurança se filtrando em suas palavras. E se der? Ela respondeu, mordendo a própria coragem. O que estava em jogo era muito mais do que uma pintura ou uma nova vida. Era uma oportunidade de redescobrir o amor, de reescrever o futuro que todos pensavam que tinha sido desenhado em cores ruins. Lucas olhou nos olhos de Clara e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma chama de esperança acender no fundo de seu peito. Mas a dúvida ainda persistia. Ele tinha consciência de que as respostas poderiam desviá-lo mais uma vez do caminho que começara a trilhar. E se, após tudo isso, eu descobrir que continuo preso ao passado? Ele murmurou, enquanto o peso da possibilidade do reencontro os envolvia. Então, vamos enfrentar juntos, Clara disse, estendendo a mão como um convite a um novo começo. Ela sabia que suas vidas estavam em jogo. E nós também sabemos que tudo isso era apenas o começo. O que Lucas decidiria poderia mudar não apenas seu destino, mas também o de Clara. Estava na hora de uma nova escolha, mas será que ele estava preparado para arcar com as consequências? Aquele momento parecia suspenso no ar.
Lucas olhou para a mão estendida de Clara e, por um instante, tudo que havia ao redor desapareceu. A música suave da galeria tornou-se um sussurro distante. Ele podia sentir o coração acelerar, a certeza da escolha à sua frente pulsando como uma batida. Você realmente acredita que eu devo arriscar, Clara? Ele perguntou, sua voz quase um suspiro. O que ele precisava saber era se ela também estava disposta a se arriscar junto. O que os dois tinham construído poderia resistir a essa nova realidade? Sim, Clara respondeu sem hesitar, os olhos brilhando de uma convicção que Lucas não via há tempo. Se você não tentar, nunca saberá o que poderia ter sido. E se o seu sonho é verdadeiramente esse, não podemos nos deixar prender pelo medo. A segurança nas palavras dela ecoava. Lucas sentiu uma mistura de nervosismo e coragem brotando dentro de si, como se ela tivesse acendido uma luz que há tanto ele deixara apagada. Mas e se o sonho dele interferisse no que eles poderiam ser juntos? Ele estava prestes a entrar em um caminho incerto e Clara parecia estar disposta a embarcar nessa jornada. Mas deveria? Promete que estará comigo independente do que aconteça? Lucas perguntou, buscando reafirmação. Ele queria sentir que não era apenas uma decisão sobre arte e carreira, mas uma possibilidade de recomeçar com Clara ao seu lado. Eu prometo, ela disse com firmeza, um sorriso tímido se formando em seus lábios. Nossos corações sempre se reconheceram. Não podemos apagar a história que temos, mas podemos escrever novos capítulos. E a intensidade do olhar dela deixou Lucas surpreso. Era como ver a luz do sol entrar pelas janelas após uma tempestade. Ele respirou fundo, absorvendo o peso da decisão. Tá bom, eu vou tentar. A afirmação veio com força, sentiu um misto de alívio e ansiedade. Ao mesmo tempo, as primeiras pinceladas de um novo futuro começaram a colorir sua mente. Para onde aquilo os levaria? Os dois se aproximaram, a conexão pulsando entre eles de maneira familiar e intensa. Clara sorriu, um sorriso que iluminava seu rosto e renovava as esperanças de Lucas. Eles estavam prontos para a mudança, para o risco. Porém, uma sombra de dúvida ainda pairava. Não era apenas o futuro que Lucas estava prestes a abraçar. O peso do passado também viria à tona. Ele tinha seguido em frente, mas será que isso significava que poderia deixar tudo para trás? Então, como vamos fazer? Ele perguntou, o nervosismo aparecendo na voz. Olhar para o futuro era mais simples do que permitir que seu passado se misturasse ao presente. Vamos planejar tudo juntos. E, quem sabe, quando eu olhar para suas pinturas, poderei ver a verdade da sua alma, Clara respondeu, com um brilho nos olhos. A visão de um futuro compartilhado começava a se desenhar. Nesse momento de esperança, uma estranha notificação vibrava no celular de Lucas. Um desvio abrupto que o puxou de volta à realidade. Ele olhou para a tela e leu a mensagem. Seu coração disparou. O que estava escrito poderia mudar tudo novamente. Clara, ele começou, a voz trêmula. Isso é sério, precisamos conversar. O que Lucas havia lido não era apenas uma informação qualquer. Era uma conexão com seu passado, algo que poderia mudar não só sua carreira, mas também sua relação com Clara. Ele olhou para ela, um misto de animação e apreensão no olhar. O que estaria por vir? Estava prestes a descobrir algo que poderia testar ainda mais a resiliência de ambos, levando a uma encruzilhada que mudaria seus destinos mais uma vez. A decisão estava nas mãos dele, mas o que aquele recado revelava poderia ser o passo que os conduziria ao inesperado. E agora, com o futuro em suas mãos, ele precisava decidir, seguir em frente ou confrontar o passado que o chamava. Lucas respirou fundo, sentindo o coração disparar. A mensagem no celular pulsava como um sinal, uma advertência ou talvez uma oportunidade. Ele olhou para Clara, que observava cada movimento seu com um misto de expectativa e preocupação. O que quer que estivesse por vir poderia mudar tudo novamente. É sobre minha arte e sobre nós, ele disse, hesitante. As palavras saíram, mas pareceram se perder na confusão de sua mente.
Ele estava dividido entre a construção de um futuro junto a Clara e o peso do passado que insistia em ressurgir. Clara aproximou-se, sua expressão de curiosidade agora preenchida de tensão. O que você leu? Lucas fendeu os lábios, tentando encontrar o melhor jeito de contar. É uma oferta de um crítico, Roberto, o cara que acabou de falar comigo. Ele ficou bastante interessado no meu trabalho. Mas tem uma condição. O silêncio cresceu entre eles, denso e palpável. Lucas se sentiu como um acrobata prestes a dar um salto, em busca de um novo começo, mas também daqueles que não podia deixar para trás. Parece que ele quer que eu participe de um projeto colaborativo com outros artistas, algo grande, mas isso significa que eu precisaria ir a algumas reuniões, passar algum tempo separado, focado em criar e... A angústia nos olhos de Clara aumentou. E isso significa que você se distanciaria de mim de novo? Não é assim que eu quero que seja. Essa pode ser uma oportunidade para mim, para nós. Se eu conseguir fazer isso dar certo, vai abrir tantas portas. As palavras dele ficaram ecoando no ar, mas a dúvida não se dissipou. O passado pressionava a refletir. Seria essa apenas mais uma maneira de fugir? Mas e você, Clara? E nós? O que acontece se eu me perder novamente? Clara fechou os olhos, tentando absorver cada emoção que pulava entre eles. Eu quero apoiar você, Lucas, mas também quero que você se lembre de quem somos. O que criamos juntos não pode ser esquecido, e em cada novo passo devemos nos levar junto. A lembrança das tardes passadas juntos, das confissões sussurradas e da simplicidade do amor que compartilharam foi um bálsamo. Ele precisou de um instante, sentindo que as palavras que ela dizia atravessavam as barreiras que o protegiam do medo. Você está certa, ele finalmente disse, com a voz firme. Eu não posso deixar que essa nova fase me faça esquecer de onde venho, nem de quem eu amo. Para ser verdadeiro com minha arte, preciso ser verdadeiro com você e comigo mesmo. O nervosismo pareceu alçar novos voos entre eles. E se você for embora, se inclinar demais para o trabalho e esquecer do que realmente importa? Ela estava ansiosa agora. Como eu posso saber que não seremos apenas mais um projeto que você deixou para trás? Lucas sentiu a dor na voz dela e a realidade de sua insegurança ressoava em seu peito. Ele olhou nos olhos dela, procurando a verdade que sempre o guiou. Se isso acontecer, se eu perder a conexão, eu quero que você me lembre. Quero que você me faça voltar a ser quem sou. Prometa, Clara sussurrou, segurando suas mãos. O calor delas era um lembrete que a relação deles não se apagaria, mesmo no meio da maior confusão. Prometo. A intensidade do olhar de Lucas fez com que Clara sorrisse. Eles eram como uma energia indomável, querendo despachar seus medos para longe. Os dois se mantiveram ali, como um farol luminescente em meio à tempestade. A sensação de esperança ressoava com força. Lucas estava pronto para enfrentar os desafios e Clara estava pronta a estar ao seu lado. Vamos fazer isso juntos. Essa exposição pode ser apenas o começo. Se você está me apoiando, eu prometo não me perder. A promessa parecia uma marca em suas almas. Os pensamentos o levaram a agir. Ele estava pronto para dar esse passo. O visitou Roberto, conversou sobre suas ideias e, enquanto suas palavras se derramavam com paixão, pôde sentir que estava construindo algo muito maior do que uma simples mudança de cenário. Ele estava abrindo caminho para um novo começo. A exposição não apenas lançou Lucas em um novo mundo, mas também uniu Clara ao projeto. Juntos, eles se tornaram uma força criativa, trabalhando lado a lado, ambicionando novos horizontes. E conforme a data da abertura se aproximava, a conexão entre eles se tornava ainda mais forte. As memórias começavam a se entrelaçar ao que estavam construindo. Uma vida onde os sonhos individuais eram apresentados em uma narrativa conjunta. No dia da apresentação, Lucas olhou para a galeria montada e cada obra pendurada na parede refletia não apenas seus medos e inseguranças, mas a força de sua identidade. Clara estava ao seu lado, seu rosto radiante de alegria e orgulho, e ele soube que tudo tinha valido a pena. A sala se encheu rapidamente, repleta de visitantes e admiradores. Ele sentiu um frio na barriga ao receber críticas entusiasmadas. Mas a maior alegria surgiu quando viu um rostinho familiar em meio à multidão. Era Manuel, seu pai.
Olhando ao seu redor, as luzes se confundiam com as emoções e ele percebeu o que sempre foi essencial: o amor e o apoio incondicional da família, que não eram só parte de seu passado, mas da jornada incrível que estava vivendo. Estou tão orgulhoso de você, filho, Manuel disse com lágrimas nos olhos. A saudade e a alegria se elevaram no peito de Lucas. Obrigado, pai, Lucas abraçou Manuel com força. Os dois estavam juntos, em seu lugar de origem e transformação, sabendo que não precisavam escolher entre um sonho distante e as memórias que moldaram suas vidas. Com um sorriso em seus lábios, Lucas olhou para Clara, sua parceira nessa jornada. Estamos apenas começando. O futuro parecia brilhante e pleno de promessas. E assim, entre laços de amor e arte, Lucas e Clara estavam prontos para construir algo novo, juntos. Agora, o que eles precisavam fazer era continuar se apoiando e juntos tornar seus sonhos realidade. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionantes. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não deixe para depois.